há uma coisa que nos liga e que nos conecta muito, não é? Tu tiveste um pai que se suicidou, o meu pai também se suicidou, e eu acho que isso alterou também a forma como nós olhamos para a saúde mental. Quando passa a existir na nossa realidade uma dinâmica em que é possível estar num estado tão mau de saúde que nem nós próprios queremos estar cá, nós começamos a questionar imensas coisas sobre nós. A maior parte das pessoas, de alguma maneira, tem medo de morrer, principalmente pela dinâmica do desconhecido que isso acarreta, não é? Há pessoas que tomam por decisão mais ou menos consciente, melhor ou pior decidir, mas pôr fim à sua própria vida. Isto é uma coisa que mexe com a nossa essência, com o nosso instinto de sobrevivência e obriga-nos naturalmente a respondermos a muitas questões. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui mais uma vez o João Francisco Lima. O João é um grande mentor, na verdade, um orador, um embaixador da saúde mental. Eu acho que a saúde mental ainda é um tema com imensos tabus e ele foi a pessoa que quebrou esse silêncio e se chegou à linha da frente cada vez mais. A desmistificar um bocadinho e a normalizar o tema da terapia. É uma pessoa que eu gosto muito de conversar, gosto muito do João Francisco e portanto, bora lá nesta viagem. Bem-vindo, João Francisco. Bom dia, Nuno. Obrigado. Olha, estás bem? Tranquilo? Estou tranquilo. Tranquilo. São coisas diferentes. Há dias melhores, há dias piores, mas tranquilo estou. Tranquilo estás. Pronto, isso é importante. Tens aí um chazinho de maçã em canela, se quiseres. Por acaso vou mesmo. Esqueci-me de dizer que o João Francisco é fundador do Mind Match, também vamos perceber o que é. Olha, Lima, vou-te chamar Lima assim para ser mais mate, mais buddy. Há uma coisa que nos liga e que nos conecta muito, não é? Tu tiveste um pai que se suicidou, o meu pai também se suicidou, e eu acho que isso alterou também a forma como nós olhamos para a saúde mental. Começámos a sentir as coisas também de forma diferente. E começando por aí, eu gostava de te perguntar em que momento é que tu decidiste deixar de guardar essa dor para ti e se tornou uma missão de vida, porque apesar de tu andares pelo mundo a estudar e a seguir também outra carreira profissional, eu tenho sentido um bocado que tens aproximado cada vez mais deste propósito. Então bora explorar isso? Bora. Eu acho que a principal coisa que nós temos em comum, por consequência da experiência pela qual passámos, é a perspectiva. Acho que quando passa a existir na nossa realidade uma dinâmica em que é possível estar num estado tão mau de saúde que nem nós próprios queremos estar cá, nós começamos a questionar imensas coisas sobre nós. Todos nós, a maior parte das pessoas, de alguma maneira, tem medo de morrer, principalmente pela dinâmica do desconhecido que isso acarreta, não é? E de repente há pessoas que tomam por decisão mais ou menos consciente, melhor ou pior decidir, mas pôr fim à sua própria vida. Isto é uma coisa que mexe com a nossa essência, com o nosso instinto de sobrevivência e obriga-nos naturalmente a respondermos a muitas questões, principalmente a nós próprios. O que me levou a perceber que eu não queria exclusivamente viver isto como uma experiência minha, mas tirar partido dela para trazer mais valor acrescentado para as outras pessoas, foi quando eu percebi que para as pessoas à minha volta, a expectativa que elas tinham em relação à forma como eu estaria a lidar versus a forma como eu sentia que estava a lidar, não era igual. E ao não ser igual, eu considerava, e parecia-me bastante evidente, que não era igual pela positiva. Ou seja, eu estava a lidar melhor do que era suposto, vamos dizer assim. Ok. E eu perguntei-me, ok, eu estou a lidar melhor do que era suposto? Por confirmação da minha psicóloga, não estava ali a esconder nada, não estava a fingir nada, estava Não de era facto a nenhum ter mecanismo de defesa. exatamente, uma abordagem saudável em relação ao tema, porque não compreender-me e conseguir concretizar exatamente o que é que eu estou a fazer, qual é a linha de pensamento e qual é a posição que eu estou a ter em relação à minha vida que me permite viver desta forma e de que maneira é que eu posso transpor de uma maneira que outras pessoas possam pegar nessa experiência e tentar, à sua maneira, levar uma forma de estar semelhante para lidar com os seus próprios traumas ou com as suas próprias situações parecidas.
E isto, o que fez foi com que, ou seja, naturalmente eu começasse a encontrar muitas pessoas que partilhavam situações mais difíceis, muitas delas obviamente relacionadas com o tema do luto, outras com pessoas que tinham situações graves de falta de saúde mental em casa e que não sabiam bem o que é que havia de fazer, mas que o meu contributo lhes dava ali ou um suporte ou um sentido de identificação. Elas não se sentiam tão sozinhas e eu sentia Sim, que tu estava a contribuir para validavas de isso, certa exatamente. forma. E quando isso acontece, há ali um sentimento que eu acho que todos conseguimos identificar, parecido a quando nós entregamos um presente a alguém, ou seja, a ideia de dar sem expectativa de receber, seja para quem for, traz-nos algo de prazeroso, é algo que nos Uhum. faz sentir bem connosco. Isto depois tem imensas conversas filosóficas que se pode ter à volta disto, mas é um bocado Sim, aquela ideia de, para mim, a ideia do altruísmo não tem que existir no mundo, é indiferente a razão pela qual as pessoas fazem o que fazem, se no final de contas o valor acrescido for positivo para todos, sim, sim, sim. seja por razões altruístas ou egoístas, o ato é feito daquela maneira, com aquela consequência, Sem e é para isso, dúvida. é com isso que nós nos devemos preocupar. Mas de qualquer das formas, ou seja, quando isso acontece, há aqui um reforço positivo em alguns comportamentos que eu tenho, nomeadamente nesta posição enquanto voz ativa, um, e eu começo a ir à procura de ter mais ferramentas para ser mais eficiente nesta missão, e depois as coisas foram-se alimentando e eu agarrei, como tu dizes bem, na minha experiência multinacional e empresarial, na minha parte académica, que nada tem a ver com psicologia, tem a ver com gestão, e depois na indústria que eu trabalhei, que foi na indústria tecnológica, Uhum. e juntei as três e estou a tentar ir atrás do que nós comumente chamamos de propósito, ir atrás do meu propósito, de potenciar ou de aumentar o valor que posso Sim, que atribuir às podes pessoas e ao entregar às mesmo tempo pessoas, sim. melhorar o estado de saúde mental da população. Sim, e já vamos passar um Yeah. bocadinho pelo Mind Match, porque acho que é incrível o que tu estás a fazer. Mas antes disso, também te queria perguntar que em momentos de dor há quem transforma essa dor, que foi aquilo que tu fizeste, transformaste a dor num propósito maior, a dor foi a tua maior força, mas há quem não tenha essa capacidade. O que é que tu achas que difere uma coisa da outra? Porque é que algumas pessoas, eu sei que tu não és psicóloga, atenção, e estamos aqui numa conversa informal, Sim. mas na tua opinião porque eu penso muito isto sobre o meu pai, sabes? Porque é que ele estava num desespero tão grande em que chegou ao ponto de se suicidar, e porque é que eu muitas vezes olho para a minha dor e a minha maior dor é a minha maior força. Eu não estou a dizer que isto nunca me vai acontecer, ou seja, eu não estou a dizer que nunca terei pensamentos suicidas, nunca digas nunca, mas a verdade é que eu sinto uma grande diferença. O que é que difere um do outro? Eu acho que na realidade das pessoas que estão, e tive há pouco tempo uma conversa interessante com o professor Daniel Sampaio, psiquiatra, sobre isto, Uhum. em que ele dizia que, ou seja, as pessoas por norma estão num estado depressivo ou de falta de saúde mental tão grande que há aqui uma dificuldade de discernimento da realidade para o que, que as pessoas sentem. Uhum. Portanto, está muito na dimensão subjetiva da percepção própria essa incapacidade de lidar com as mesmas circunstâncias. Ou Ok, seja, certo, uma pessoa que sim. está saudável mentalmente versus que não está, se calhar para a mesma situação, para o mesmo problema, vai vê-los com magnitudes completamente diferentes. Uhum. Até quando nós estamos saudáveis, eu e tu, Uhum. expostos a um desafio igual, vamos ter reações diferentes. Sim, sim, Porque sim, temos sim, sim. sensibilidades e capacidades e percepções próprias diferentes, e isto vai influenciar a forma como nós olhamos para esses desafios. Um, mas de qualquer das maneiras, pegando na tua questão de ou o que é que as pessoas podem fazer para de alguma maneira lidarem melhor com essa dor, tenho alguma dificuldade em assumir aqui uma posição concreta em termos de o que devem fazer. Eu acho que, pelo menos no meu caso, o principal fator que foi diferenciador e que depois me deu a oportunidade de fazer todo um processo de desenvolvimento a partir daí foi a minha capacidade de aceitar de forma muito pragmática a minha circunstância. Uhum. Ou seja, em vez de eu ficar a remoer em certas ideias ou no acontecimento em si, eu fiz um trabalho muito sério de perceber exatamente o que é que isto queria dizer para a minha vida. Ok, estás a falar do processo de luto. Exatamente.
Ok. O que aconteceu foi algo que tu estavas à espera ou não? Ou Não, zero à espera? se eu estivesse à espera, provavelmente teria tentado Não, eu estava à espera no meu impedir. caso. Mas eu acho que isso é uma das razões pelas quais eu também lidei com as coisas de uma forma um pouco diferente. É a plena consciência de, para as circunstâncias e ao momento das circunstâncias, eu não poderia ter feito melhor. Sim, sim, E eu sim, sim, vivo sim, muito sim, bem sim. comigo mesmo em relação a isso. Hoje em dia teria outra capacidade de identificar sinais, de ter conversas muito frontais e difíceis em relação ao tema. Na altura não tinha. Sim, mas eu acho que, sabes, agora de duas situações bastante diferentes que tu não estavas minimamente à espera. Na minha situação, o meu pai estava com uma depressão há 10 anos. E o meu pai muitas vezes pedia-me para ir com ele à Suíça fazer a eutanásia. O meu pai disse-me como é que se queria matar. ahm, e eu, num sofrimento brutal, eu não conseguia fazer mais nada do que dar-lhe amor ao ponto em que eu tive mesmo que me afastar, porque eu já tinha apanhado o meu pai a tentar suicidar 2 vezes antes e a terceira foi de vez. Mas efetivamente aquilo que eu quero chegar é, às vezes tu podes tentar tudo e eu tentei tudo e tentei evitar, como estavas a dizer, mas não foi possível. E portanto, isto para dizer que pronto, eu passei também por um processo de culpa, de eu podia ter evitado, ainda por cima estávamos chateados nesse mês e epá, uma série de coisas, mas a verdade é que eu acho que num suicídio acho que a pessoa sente que está tipo num prédio a arder e que não tem outra hipótese senão mandar-se. Ahm, e acho que se calhar o meu luto possa ter sido bastante diferente do teu por causa disso. Eu demorei bastantes anos a integrar, porque tu se calhar sentes que deste o teu melhor e fizeste o teu melhor, não é? E eu se calhar senti ali um peso de uma culpa e achas que isso pode ter diferenciado as nossas situações? Eu acho que sim. Acho que, e pegando no teu exemplo e generalizando, esse sentimento de culpa é das primeiras coisas sobre as quais nós nos devemos debruçar, porque Sim. efetivamente não é sobre nós, Uhum, percebes? uhum, A sim, decisão não só não é sobre nós, como não nos tem em conta. A sim, pessoa está num estado tal que tudo o que é realidade não entra para a equação naquela tomada de decisão, sim, sim, percebes? sim, 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 sim. Sim, eu lembro de estar a falar com um psicólogo que disse que uma pessoa quando suicida está a ter um surto psicótico naquele momento, porque está completamente alienado da realidade. Pois eu, em relação a isso, ou seja, há vários psicólogos e vários psiquiatras Sim, com ideias muito diferentes em muito relação ao diferentes, comportamento. sim. Há uns que dizem que é um impulso, há outros que dizem que é um comportamento planeado, e depois é muito fácil distinguir e que a pessoa, por exemplo, por norma dá sinais diretos ou indiretos, há outros que dizem que não dá sinais nenhuns. Portanto, tudo o que seja muito vinculativo entre comportamentos e depois o ato em si, eu tento Claro, não dizer as coisas assim, sim, porque tenho a sensação que muitas vezes as pessoas estão tão preocupadas com este tema que ao agarrarem uma verdade dessas passam a tê-la como efetivamente a exatamente. verdade. Sim, E é sim, preciso sim. nós conhecermos toda uma panóplia de comportamentos que podem significar ou não, e compreendermos que isto, acima de tudo, independentemente se a pessoa demonstra, se não demonstra, se planeia ou não planeia, pegando no tema que nós estamos a falar, é uma decisão do próprio para com o próprio. Claro, E que às claro. vezes temos que fazer um bocado esse exercício de sairmos de cena, ou seja, não acharmos que é sobre nós, ou que a pessoa não pensou em nós, ou que nós Uhum. podíamos ter. Nós podíamos ter feito tudo e mais Tudo. alguma Sim, coisa. sim, 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 sim. Mas isso não quer dizer necessariamente que tivesse sido diferente. Sim. Tu há bocado disseste, usaste uma expressão que é, disseste que eu ou tu podemos estar saudáveis mentalmente, ou mentalmente saudáveis. E eu fiquei aí presa porque te queria perguntar para ti o que é ser mentalmente saudável? Ou seja, que práticas ou que hum, se alguém que se sinta menos saudável mentalmente, o que é que tu sugeres? Que práticas é que dirias? Eu acho que, eu acho não, eu tenho a certeza que a forma como eu o faço é dividindo esta área, ou este tema, em três pilares, que é a prevenção, ou a promoção e a reação em relação à minha saúde mental. O que é que eu quero dizer com isto? Em relação à nossa saúde física, nós conseguimos perceber isto com facilidade. Ah, uma reação vai ser quando nos lesionamos, a promoção, se calhar, é irmos ao ginásio a fazer certo tipo de Sim, treino, e a preservação é
Pá, a boa alimentação, o sono, a termos Sim, cuidado, pomos protetor recuperação, solar. os banhos de gelo. Pomos protetor solar é É, preservar, percebes? Nós não estamos a promover ali nada, estamos a impedir que coisas negativas nos acedam. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar. O que é que isto quer dizer? Se nós olharmos para, vamos dizer, uma escala de um estado, de como é que nós nos sentimos, nós, estando saudáveis mentalmente, estamos ligeiramente para o lado mais positivo do que o meio. ok. Ou seja, não estamos num ponto indiferente, estamos bem. Não é êxtase, não é entusiasmo, não é aquela felicidade muito, muito intensa. Não, é um Mas sentimento é de do género, eu pergunto tranquilidade. como é que estás de 0 a 10? 6, ok. É Ou um 5,2. 5,2. Mas, Ok, mas boa. pronto, ou seja, a preservar é manter no 5,2, promover é ir um bocadinho mais Ok, para cima. certo. Não vai para o 7 como ponto normal, não é? Ninguém vive Certo. num estado de... Sim, Se tu vês uma pessoa que está todos os dias com um sorriso na cara, com claro, não, não. intensidade, a pessoa estranha. Não é Óbvio, não normal. é possível, sim. Mas, ou seja, o que isso quer dizer, estarmos saudáveis mentalmente, é sermos capazes de lidar com os fatores estressores do nosso dia-a-dia, e os fatores estressores não são o nosso chefe que é uma besta. É, tudo o que sejam estímulos externos são fatores estressores. O nosso corpo vai ter que olhar, analisar e tomar uma decisão sobre eles. Nós sabermos lidar com esses fatores estressores, sejam mais ou menos intensos, de uma forma dita alinhada com a forma como nós queremos conviver com o mundo, é um bom ponto de referência. Sermos capazes de ser produtivos, de contribuirmos para a sociedade e de realizarmos o nosso potencial, termos relações inter e intrapessoais saudáveis, portanto a forma como nos tratamos e como tratamos os outros. Um bom estado de saúde mental representa uma boa prestação, vamos dizer assim, em todas estas áreas. Sim. Em relação à preservação, é pegar exatamente nos tópicos que falámos há bocado: a alimentação, o exercício físico e o sono. E uma boa higiene de sono passa por ter pequenos hábitos que eu tento ao máximo implementar. Nem sempre é possível, mas como desligar-me do telemóvel com algum tempo antes de ir para a cama, não o ter perto da minha cama, tentar ler antes de ir dormir. A partir do momento em que chego a casa à noite, só usar luzes que não são do teto, portanto baixar o nível Sim, da sim, sim, iluminação, tomar um banho de água quente, sim, tentar não sim. comer refeições que dificultem a digestão, portanto uma boa almofada, um bom colchão, quarto frio, que é uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem ou não gostam. Que gelo, que quer é... Nós termos frio e taparmos com a colcha, tudo bem, mas o quarto deve estar frio. O que vai acontecer aí é que nós vamos dar sinais, o nosso corpo vai arrefecer e nós vamos lhe dar sinais que é para ele baixar o seu ritmo metabólico. E isso é um sinal que o Boa corpo tem dica. natural, que é para descansar. Vou já desligar o aquecimento no quarto. Porque, imagina, é muito difícil para mim adormecer com frio. A cena do banho quente ajuda-me imenso. Mas depois há outra questão. Eu sei que não estamos aqui numa consulta nem nada, nem num desabafo, mas a cena do telemóvel, que é... Eu também tento desligar-me, ficar off. Aliás, eu fico já... A partir das 6 da tarde começo já a baixar o Ok. timbre. Não desligo o telefone nem nada, mas distancio-me. Mas é muito difícil para mim dormir sem o telefone no quarto, porque eu tenho aquela cena de isso acontecer alguma coisa. Desde que o meu pai morreu, que eu tenho a Sim. cena de... Tipo, eu sei que se acontecer alguma coisa, não sou eu que vou salvar aquela pessoa, não Eu é? durmo com ele no quarto. Durmo a uma distância maior do que o meu braço a Ok, partir da cama. sim, sim, Portanto, eu sim. não consigo chegar-lhe Sim, deitado. deitado, sim. Ok. Isso é outra coisa que vários profissionais, especialistas na área do sono dizem, que é usarmos a cama para dormir Só e para dormir. intimidade Sim, com os sim, nossos parceiros. sim. Mesmo a leitura, eles dizem, se conseguirem ler tipo numa cadeira no quarto e quando tiverem a ficar com sono irem para a cama e dormir, mas tentar criar este mecanismo de associação um bocado. E isto também podemos ir falar de um tema nada a ver, mas que é relevante para o tema que estamos a falar, que é as pessoas dizerem, eu agora só gosto é de fazer trabalho remoto porque fico em casa. Nós misturamos a nossa dinâmica de É. casa e de família e a dinâmica corporativa e elas ficarem embrenhadas, não é bom. Não é bom. Não é Esse bom. foi o principal motivo pelo qual eu tirei o estúdio da sala e coloquei-o aqui, porque estava. Eu já não conseguia estar num estado de relaxamento na sala, sabes? Pois. Tipo, aquilo já era. Tudo era trabalho e, portanto. E aqui tu acabas, felizmente, consegues ter um escritório Consigo me isolar. dentro, Sim, exatamente. sim, E sim. portanto, entras aqui e ao teu escritório sais daqui. Sim, Mas há muitas pessoas que trabalham na mesa da sala de sim, jantar, sim, no sim. sofá, na Sim. cama. Na cama, sim. Não é bom. Sim. Depois, em termos de alimentação,
E eu por acaso falei disto com a Sara e com a turma quando fomos No no Journey. Journey. Pensarmos na nossa alimentação exatamente como pensamos em relação à nossa saúde física, que precisamos de macronutrientes em termos de carboidratos, proteínas, gorduras saudáveis, para a boa manutenção da nossa componente física. O nosso cérebro é físico e, portanto, nós temos que o alimentar com os nutrientes necessários para que ele produza os neurotransmissores que estão associados a um estado de bem-estar. E isto são coisas como estão muito associados aos frutos secos, às leguminosas, ao abacate, Sim, chocolate preto. Isto sim. depois nós podemos entrar por variedíssimos alimentos, mas que têm aminoácidos essenciais para a produção de Sim, a oxitocina, alimentação dopamina, é medicina serotonina mesmo. Na um, verdade, nós temos todas as endorfina. ferramentas dentro de nós, não é? A questão é que parece que às tantas chegámos a um ponto de tanto excesso de informação que parece que pomos o nosso poder pessoal lá fora e acreditamos mais no outro do que em nós mesmos. E muitas vezes, e aliás, grande maioria do tempo, eu não estou a tirar crédito, obviamente, aos médicos e a todos os profissionais que têm imenso mérito, não estou sequer a falar nessa linha, estou a falar mais em relação ao que é que o nosso corpo nos está a comunicar, não é? Se está exausto, o que é que precisa de comer, o que é que o meu corpo precisa. Eu às vezes sinto, pá, preciso de feijão, quero comer feijão. Não sei, é uma questão de parar e de escutar, acho que tem muito a ver com isso. João Francisco, então tu estavas a falar mais na área da preservação, não Sim, é? e depois Mas quando como é que tu promoves a tua saúde mental? Ok. Exercícios super simples. O journaling é uma coisa que Sim. promove a nossa saúde mental. A gratidão ativa, e a palavra ativa aqui é importante, porque ajuda-nos a combater uma tendência de sobrevivência que se chama o negativity bias. Portanto, Uhum. nós temos tendência a prestar mais atenção na nossa vida às coisas, não, às coisas Mais negativas, negativas, sim. e isto tem uma razão tão simples quanto essas coisas negativas há 5.000 anos atrás eram ameaças à nossa sobrevivência e, portanto, Exatamente. se nós não lhes prestássemos atenção, podíamos efetivamente estar em Morrer. risco de vida. E o nosso cérebro continua a fazer a mesma coisa, mas agora em relação a coisas que, apesar de supérfluas, continuam a ter esse perigo. E, portanto, nós fazermos a prática contrária, ou seja, focar-nos nas coisas boas, tem um efeito positivo em nós, tem um efeito relaxante, e é algo que devemos fazer. Depois, o nosso desenvolvimento intelectual, a questão da neuroplasticidade é algo que eu Sim, adoro. sim, As sim. pessoas acham que à medida que nós vamos envelhecendo, deixamos de ser capazes de aprender as coisas. Não é verdade. Não. É mais difícil aprender. Sim. Não é impossível. E não só não é impossível, como é altamente benéfico e é, por exemplo, em questões como combate ou prevenção contra o Alzheimer, é essencial Uhum. aprender coisas novas, criar novas ligações neuronais, é essencial. O contacto físico é Uhum. extremamente importante, com contacto físico suave, ou seja, Sim, 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 de sim. troca de carícias com as pessoas com as que nós gostamos, amigos, familiares, os parceiros, o que seja. Uhum. Um, o que pensar mais? Respiração ativa, termos algumas práticas de mindfulness que nos deem um contacto com o momento presente e que nos extraiam Sim, sim. dessa caixa que nós vivemos muitas vezes, em que estamos com os nossos problemas e a pensar em tudo e mais alguma coisa, e a maior parte das vezes isso faz com que vivamos ou no presente ou no passado. No passado. Não, ou E, no futuro ou no exatamente. passado, sim. Exato, desculpa. E que percamos a capacidade de experienciar realmente o que é a nossa presença Tu no foste mundo. atleta de alta competição também, não Fui. foste? E quão importante é para ti o desporto ou o exercício físico para esse equilíbrio emocional? Eu hoje em dia, então, é completamente evidente. Eu, se fico 2 ou 3 dias sem treinar, fico super irritado, muito suscetível às provocações, que não são Provocações, sim, provocações, sim, mas eu sim. sou reativo Sim, eu à também. forma como as pessoas falam comigo, tenho muita dificuldade em concentrar-me, começo a Sentes ficar que a energia fica desconfortável, condensada em ti, exatamente, não é? Precisas de completamente. expressá-la. Sim, 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 sim. E é ótimo para as pessoas que, por exemplo, lidam com questões de ansiedade patológica ou mesmo com níveis elevados de stress. Um, o exercício, a prática de exercício mais na área do cardio, como tu gostas muito Sim. de correr, é Agora é que toda extremamente, a gente agora olha para mim e só me fala de corrida, mas eu sou é muito mais do extremamente que isso. benéfico. Mas sim, Eu falei no exemplo do cardio, eu sei que tu eu gostas de sei, fazer eu de sei, longas eu sei, eu distâncias. sei. Uh, mas eu, por exemplo, uma das coisas que uso são os banhos de água fria todos os dias de Sim. manhã, que uso há anos e anos e anos e que gosto imenso porque de facto tem essa descarga e causa uma sensação
que as pessoas muitas vezes não acreditam em mim, mas que eu acho divertidíssima e ainda me faz melhor, que é essa exposição ao frio, esse choque, faz com que nós aumentemos muito a nossa cadência respiratória e isso causa uma injeção grande de oxigênio no nosso cérebro. As emoções positivas usam muito mais oxigênio do que as emoções negativas. Ao Interessante. nós oxigenarmos o nosso cérebro, damos-lhe ferramentas para ele conseguir produzir com mais facilidade esses hormônios. Eu Lindo. começo a rir mais gargalhadas sozinho às vezes. E depois, como eu já sei o que é que está a acontecer, ainda me rio mais porque acho Porque genial és- aquela dinâmica. Sim, E sim, se for sim. preciso, até provoco e tento acelerar ainda mais as respirações. Cuidado a fazer isto, porque às vezes as pessoas depois Sim. sentem-se mal se não estiverem habituadas. Mas estas pequenas coisas que nós tendemos quase a descredibilizar, porque parece assim uma coisa meio esotérica, Sim, sim, sim. nós começarmos a Não, mas compreender porque é que o nosso corpo funciona de determinada maneira e de que maneira é que nós podemos promover certas reações e certos estados de espírito e de corpo, é essencial para o nosso bem-estar, ganharmos esse controle sobre nós. sim, eu acho que isso foi o que mudou a minha vida, foi criar esse centro em mim, essas práticas. É quase uma âncora, ou seja, mesmo nos dias maus, como estávamos a dizer, ninguém está feliz todos os dias, não é? E também era uma pergunta que eu te queria fazer, mas já lá vamos. Mesmo nos dias maus, eu preciso desses meus rituais para me levarem a estados de regulação emocional, para eu começar o meu dia mais plena, maior harmonia. Portanto, eu acho que nós temos claramente essa capacidade de manipular os nossos estados fisiológicos. E eu ia te perguntar, nos dias menos bons, em que se calhar acordas com menos energia, emocionalmente mais em baixo. ahm, o que é que tu fazes? O que é que tu recomendas? Tu mantens essas tuas práticas? Porque para a maioria das pessoas, eu diria, tendo em conta também as mensagens que eu recebo, eu sinto muito isso. É muito difícil para o outro criar consistência neste tipo de hábitos e práticas. Ahm, E eu acho que a saúde física está completamente interligada com a saúde emocional. E se nós damos tanta atenção ao físico, também temos que dar à saúde mental. Portanto, o que, é que, o que é que tu fazes num dia mau, no fundo? Olha, aqui vou começar na questão macro e depois vou à micro para uma equação muito simples que eu adoro e uso mesmo no meu dia a dia e que definiste muito bem. Acima de tudo, eu acho que as pessoas devem praticar uma ambição incremental em relação a qualquer prática que elas queiram implementar na sua vida. Ter objetivos muito concretos e concretizáveis para o que querem fazer e serem pacientes na integração desses comportamentos como hábitos no seu dia a dia. Nós Uhum. somos animais de hábitos e é exatamente isso que nós queremos atingir. Queremos atingir um ponto em que aquele comportamento que nós conscientemente praticamos já o fazemos tantas vezes que a certa altura é o nosso corpo que nos pede. Tal e Eu qual. de manhã, se quiser, eu agora tenho estado um bocado com um bocado mais de dores nas costas, às vezes depois de algum tipo de treinos com mais carga. Ah, e há dias em que, para proteger as minhas costas, para não criar mais tensão, eu tomo banho de água quente de manhã. Uhum. Sim. Não é confortável Uhum. para mim. Eu Ok. já estou há tantos anos a tomar banho de água fria que o meu corpo já não gosta desse Sim, estímulo àquela hora. sim, sim. E noto isso claramente. E por muito que me custe o banho de água fria de manhã, o que me custa não é o banho de água fria, é antes de eu entrar no banho de Yeah, água fria. claro, sim, sim, Porque sim. a Essa própria barreira água, mental. exatamente, e esse treino constante também me dá essa capacidade dessa pequena vitória da manhã, que é quebrar aquele meu primeiro passo para entrar na água. Nós acabamos por, eu acredito mesmo nisto, nós acabamos por ter a capacidade, por causa desse comportamento, de extrapolar esse raciocínio para outras áreas da nossa vida, para Sim, desafios maiores. sim. Portanto, percebermos, ok, é só preciso este primeiro passo, é só preciso Uhum, este primeiro passo e depois não custa, é só uhum. na minha cabeça. E primeiro é com o banho de água fria e depois é com criarmos o nosso podcast, Sim, sim, é sim, com sim, sim. falarmos em público pela primeira vez, é com declararmos àquela pessoa que sempre Sim. quisemos dizer o que sentíamos. Há pequenas coisas que nós podemos fazer, mas depois é garantirmos que as fazemos com a consistência suficiente para que elas passem a estar integradas nos nossos hábitos e deixemos de precisar de tanta energia para as praticar e passa a ser uma coisa natural. E Uhum, aqui a consistência, e essa é a equação que eu gosto muito de usar, eu gosto de a dividir como uma soma muito simples entre motivação e disciplina. uhum, A maior parte das vezes nós começamos qualquer hábito por questões de motivação. uhum. Eu quero imenso ser saudável Sim. agora. Tipo, dia 1 de janeiro, é o exemplo clássico. Dia 1 de janeiro vou treinar todos os dias. A motivação está altíssima. Sim.
Eu gosto desta dinâmica ritualística do ser humano, quer dizer, não aconteceu nada de 31 de dezembro para 1 de janeiro, mas de facto há qualquer coisa em nós que acredita nestas dinâmicas rituais, que são puramente construções Sim, sim, humanas sim, e, sim. que têm um peso e que têm uma influência em nós. E as pessoas têm imensa motivação naquele dia e pronto, agora vou ao ginásio todos os dias. Isso é porque a nossa motivação está enorme e se calhar nós na primeira semana conseguimos fazer isso. Mas na Mas semana a depois, seguir, se calhar há um problema qualquer no trabalho, nós não temos tanta energia para gerar essa motivação em relação ao treino e vamos falhar. E vamos, se uhum, calhar, só 2 vezes. uhum, Mas não são só 2 vezes. uhum. Porque na última semana do ano anterior nós fomos 0 Zero vezes. vezes. E naquela semana fomos 2. Portanto, Uhum. é um acréscimo gigante. Mas como nós criámos essa expectativa própria de ir todos os dias, nós sentimos que falhámos 3 vezes em vez de Tal e conseguimos ir qual. 2 vezes. Sem dúvida. Portanto, ir uma vez, depois ir 2 vezes, ir 3. E se calhar não se passa das 3, porque percebemos que aquela é a nossa Sim, zona ótima. sim. E aguentamos nas 3, nas 3, nas 3. E fazer este exercício de, ok, vou utilizar a motivação a meu favor, tendo plena consciência que vai haver dias em que ela não vai existir. Quando ela não existir, eu vou ter que recorrer à disciplina. Uhum. E aí, eu acho que a melhor forma de nós conseguirmos recorrer a esta disciplina sem grande dificuldade é termos muito claro em nós a razão pela qual estamos a fazer as coisas. Sem dúvida. Eu, quando comecei a criar hábitos na minha vida, eu acho que o primeiro passo é tu tens de te associar a uma identidade, a um estilo de vida. Não ao eu quero correr uma maratona ou eu quero emagrecer. Porque quando eu me associo a uma identidade, eu quero ser mais saudável, eu quero ser corredora, eu quero ser escritora. Eu acho que tipo, os teus hábitos naturalmente se alinham e existe um propósito maior. Agora, quando tu te focas em objetivos concretos, muito rápido, ou seja, estás só. Ou seja, aquilo só vive enquanto existe motivação. Portanto, sem dúvida, acho que tem tudo a ver com a identidade e, portanto, esse propósito que tu dizes tem que haver mesmo uma força maior. E portanto, sim, nos dias maus acho que é isso que nos suporta, não é? É isso que nos sustenta. É sabermos porque é que estamos a fazer aquilo. Se percebes? Exatamente. Nós não estamos a fazer para fazer. Há qualquer coisa lá ao fundo Sim, que nós não sabemos se vai existir ou não, mas para a qual estamos a caminhar. sim, E quando nós temos essa orientação muito clara, ah, há pouco espaço para nós hesitarmos em relação à ação que estamos a ter hoje, porque nós sabemos porque é que a estamos a fazer. Não nos está a exatamente. trazer Existe essa uma gratificação crença, não agora. é? Existe uma Sim. fé inabalável, uma crença. É uma troca de valores em tempos diferentes. Ou seja, Sim, nós estamos sim, a sim, prescindir sim, de sim. algo agora para podermos ganhar outra coisa mais para a Mais frente. para a E frente. por norma, quanto maior for essa coisa mais para a frente, mais fácil é para nós abdicarmos da coisa pequena agora. Uhum, uhum, sem dúvida. E portanto é o que tu estavas a dizer, ou seja, esse ser que nós, em vez de ser uma coisa, mas ser um estado pessoal que nós ambicionamos ter, é de uma dimensão tal, não é? Vai para além de qualquer objeto, somos Sim, sim, nós, sim, sim. É um estado de que ser. passa, que passa, exatamente, que Sim, passa a ser uma coisa muito mais sustentável como objetivo para atingir e completamente. para o qual tu estás disposto a abdicar de várias Se eu coisas. quero ser uma pessoa saudável, significa que quando eu tiver 65 anos, eu estou capaz de, se calhar, de subir uma montanha ou de subir o Kilimanjaro. Quer dizer, não quer dizer necessariamente, vá. Isto é a minha cabeça super, tipo, expansiva e rígida, talvez. Mas pronto, eu imagino-me uma pessoa saudável ser avó com os meus netos a viajar pelo mundo, na natureza. E, portanto, isto é eterno. Portanto, isto é uma coisa que me move eternamente. E, portanto, tem tudo a ver com isso. Ahm, João Francisco, ainda um tema que eu não queria deixar de falar contigo, que é o suicídio é muito mais prevalente nos homens do que nas mulheres. Eu acho que ao longo dos anos houve muito uma cultura com o masculino de o homem tem que ser forte, não pode ser vulnerável, não pode, um homem não chora. Ahm, e isto acabou por retrair e por condensar muitas emoções que acabam por não ser expressas. E eu vi que tu também falaste recentemente num vídeo sobre o suicídio nos homens também. Qual é que é a tua visão sobre isto e como é que nós. Porque eu olho para ti e vejo um homem, por acaso, com uma energia masculina e feminina muito equilibrada. Eu acho que tu tens a tua vulnerabilidade e a tua sensibilidade, mas também és líder, concretizas. Pronto, eu consigo ver um bom equilíbrio. Como é que tu achas que nós podemos abordar este tema com maior sensibilidade, não é? Porque parece que os homens há mesmo esta crença que é super forte, que têm sempre que ser fortes, rígidos, não podem ser vulneráveis. E isto não é um caminho saudável. Eu acho que a maior parte dos homens cresce
num ambiente, e atenção, quando eu digo ambiente não é necessariamente familiar, é num ambiente social, onde há pouca segurança psicológica no geral. O que é que acontece? Da mesma forma que essas premissas em relação aos homens existem também em relação às mulheres, mas que lhes dão abertura para elas poderem ser mais abertas com as suas emoções e com os seus sentimentos. Com os homens é ao contrário, e, portanto, ao não haver essa segurança psicológica deles poderem partilhar o que sentem, há um peso que recai sobre eles adicional de quando eles sentem determinadas coisas, não só dizem, não não poderem expressam. dizer, como sentirem que não é suposto Ok. eles estarem a senti-las. Porque, certo, sim. um, a melhor coisa que eu tenho para dizer em relação a isso, e eu de facto concordo contigo, que estou muito confortável e sinto-me num equilíbrio bastante saudável entre a minha dimensão masculina e feminina. É importante perceber que a dimensão emocional não está associada ao nosso sexo. Sim. Está associada ao nosso ser. Nós somos humanos. Antes de sermos homens ou mulheres, somos humanos. E a nossa dimensão emocional vem até de uma parte do nosso cérebro, que é o sistema límbico, que nem sequer faz parte da nossa zona racional. Portanto, isto vem de uma altura da evolução em que estávamos longe de ser seres humanos. E nós sermos capazes de perceber isso e de aceitar isso com muita naturalidade, nem que seja para a relação própria, é essencial. Depois, é importante nós sermos capazes de criar núcleos à nossa volta de pessoas que gerem essa segurança psicológica. As empresas adoram este termo, mas muitas vezes não sabem o que fazer em relação a ele. Sim. A segurança psicológica é o principal fator de produtividade nas pessoas. As Lindo. pessoas acreditarem que podem falhar Sim. e que, ou seja, que não vão ser exatamente, que não punidos vão por ser isso. punidos por isso. Não quer dizer que não haja consequências, Sim. não é ser inconsequente nos atos. É uma tentativa com boa intenção que tem um resultado negativo, não é uma má tentativa, é uma boa Exatamente, tentativa. sim. E é aí que o foco está na avaliação da pessoa. Obviamente, todos temos que aprender e como não fazemos a mesma coisa mal duas vezes. Claro. Mas em relação, passando para a dinâmica dos homens e deste tema, nós criarmos um ambiente em que eles estão capazes de identificar como é que se sentem e de partilhar esses sentimentos sem terem medo das repercussões que isso possa vir a ter em relação à opinião que as pessoas têm sobre eles, é muito importante. Sim. E isto vem desde miúdos. Quanto mais cedo os homens conseguirem ser conscientes desta parte da sua dimensão emocional, mais fácil vai ser para eles lidarem com essas mesmas Eu acho emoções. que cada vez mais o mundo está a evoluir de uma forma brutal, a consciência também, as ferramentas que temos também, portanto acho que cada vez mais. E os bebés que estão a nascer agora acho que são completamente diferentes a nível de consciência e sofisticação mental. Eu não sei, eu sinto muito isto. Mas ao mesmo tempo sofremos de um problema que é o isolamento social. Se queres entrar por aí, dá outro podcast. É verdade, mas é uma das principais razões pelas quais sofremos É, tanto hoje em as dia. crianças já porque não se envolvem com a vida. há dificuldade de interação e quer Sim. nós queiramos, quer não, a melhor solução e a primeira solução para nós resolvermos muitas das nossas questões de saúde mental é a comunicação. É É a mesmo. concretização dos pensamentos, de forma a que eles sejam compreensíveis por parte de qualquer pessoa. Sim. Quando eu digo qualquer pessoa, isto porque se nós pensarmos aqui numa perspectiva muito de engenharia ao contrário, a única forma de nós construirmos esses pensamentos na nossa cabeça é através de palavras que nós estamos, em teoria, a dizer dentro da nossa cabeça. Essas palavras foram-nos ensinadas. Ou seja, se tu nunca tivesse ensinado alguém a falar, como é que será que essas pessoas pensariam? É uma De característica forma super curiosa. abstrata, tipo. Portanto, nós evoluímos de um sítio em que as pessoas concordaram que certos sons queriam dizer certas coisas e foram ensinando isso para a frente e ganhando complexidade e que levou à linguagem que nós temos hoje em dia. Mas, portanto, quando as pessoas se prendem com certas questões, com certas palavras, com certas ideias que estão ali a ruminar na sua cabeça e é isso que lhes causa aquele mal-estar que ao longo do tempo depois pode levar a perturbações e pode levar até, neste caso, ao suicídio como consequência máxima. Muitas vezes as pessoas acham que conseguem resolvê-los
essas mesmas questões dentro da sua cabeça. Uhum. Se tu pedires a uma pessoa que esteja numa situação mais delicada que te explique o que é que está a sentir, ela vai ter imensa dificuldade em fazê-lo. Mas se conseguir, vai ter um alívio automático inerente a isso. Certo, sim. Primeiro porque, como nós estávamos a falar há bocado, as nossas emoções são processadas numa zona irracional do nosso cérebro. Só passá-lo para a zona racional, nós temos que fazer uma tradução muito difícil Sim. de uma coisa que é visceral para algo que é comunicável. E depois, encontrarmos as palavras certas para descrevermos esse sentimento de forma que tu percebas o que é que eu estou a sentir, é um exercício muito difícil, mas que quando existe é quase como se nós estivéssemos a resolver um puzzle. É mesmo. Para eu te poder mostrar o que é que aquele puzzle, a imagem que aquilo é, eu tenho que o completar. E quando o completo, eu consigo eu próprio ver o que é que eu estava a construir. Tal e qual, sim. Se nós agarrarmos num monte de peças e tentar, ok, eu estou mais ou menos a ver como é que isto vai ficar. Sim, Não faz sim, sentido sim, nenhum, sim, não é? sim, Ninguém sim, diz isto sim, num sim. puzzle. Tipo, já Sim. acabei, já olhei para o puzzle Sim. e fica mais ou menos assim. Nós compreendemos-nos muito a nós mesmos através dos outros, sem dúvida. E por isso, E através se da não comunicação. quisermos falar com os outros, podemos escrever, mas o princípio é o mesmo. Sim. Nós não podemos escrever uma coisa que depois vamos ler passado 2 dias e não faz sentido nenhum, não é? Tu olhas e tipo, Exatamente, o claro, que é que eu estava a sentir? Não faço ideia, isto não faz sentido. claro. Portanto, sem essa dúvida. escrita é importante para isso, concretizarmos os nossos pensamentos, termos um choque de realidade com a nossa dimensão psicológica, que não é concreta, é Exatamente, que não é abstrata, concreta. mas isto é concretizá-la. Sim. A comunicação é concretizar É a nossa dimensão concretizá-la. abstrata. É dar-lhe forma, Exatamente. não é? Sim. E, por exemplo, é uma prática muito importante e que as pessoas têm medo de fazer, que é para pessoas que nós achamos que possam estar em perigo iminente de se suicidarem, perguntar-lhes se já pensaram em suicidar-se. As pessoas acham que isto vai despoltar o comportamento e muitas vezes ao contrário, vai fazer exatamente isto. Vai concretizar aquele pensamento, Sim. torná-lo físico no mundo. Exatamente, E isso sim. ganha uma dimensão que pode levar Pode a ser pessoa assustador é um até. sentimento de choque, exatamente, e que vai procurar ajuda ou que vai aceitar essa Tipo, ajuda. uma coisa é eu estar a ter pensamentos suicidas, não partilhar com ninguém. Se eu partilhar com alguém, isso pode ser tão assustador ao ponto de impedir um suicídio, não é? Por acaso nunca tinha pensado sobre isso. E eu perguntar-te a ti também, porque Sim, às vezes a sim. pessoa não tem capacidade de o fazer, mas se eu começo a reparar em certos sinais, eu posso fazer essa pergunta, porque das duas uma, ou isso de facto é um pensamento que tu tens e vão ser 3 segundos de conversa chata, mas eu vou-te trazer um alívio enorme, porque Sim. eu concretizei o teu pensamento e tu só tens que concordar, sim, é isso que eu estou a ver, ou então tu vais dizer, não, nunca pensei sobre isso, e pronto, Sim. e não há nada de estranho ali. Só que só a palavra em si nós parece que temos medo de a dizer, como se as palavras não alejam. O que nós sentimos quando as Sim. ouvimos é que eventualmente nos pode aleijar. Ganha outra dimensão, sim. Mas estavas a falar dos sinais. Sim. Tu consegues dar-nos aqui alguns sinais? Olha, eu vou-te dizer as coisas que aprendi. Uma das coisas que aprendi há pouco tempo foi que, de facto, a maior parte das vezes estas pessoas verbalizam esses pensamentos de morte. Portanto, partilham com pessoas à sua volta que já pensaram em suicidar-se, podem ter Ou que só comportamentos querem como haver morrer, um certo padrão de atração por pessoas que já o fizeram. Uhum. Podem ir ler biografias sobre Sim. pessoas, artistas, muitas vezes, Sim. pessoas do mundo criativo que o fizeram, ou uma certa atração pelo comportamento em si, pela ideia de morte. Pessoas que queiram falar muito sobre esse assunto, é algo que se deve ter em Sim. consideração. Uma red flag, sim. Não confundir questões de automutilação, Sim. comportamentos autolesivos com tentativas de suicídio, porque muitas das vezes as pessoas que fazem o primeiro não têm como intenção matarem-se. Sim. É só ali uma dor, forma de lidar, exato, sim. de processar o que estão a sentir. Mas depois há outras questões, ou seja, Sim. estando o suicídio muito ligado à depressão, é através da importante depressão olharmos que tu- para, exatamente para a para os depressão, sinais de importante. depressão, que Sim. são coisas como uma apatia generalizada, a pessoa ter oscilações sérias ou grandes de apetite, muita fome e Sim, depois sim. fome nenhuma. As pessoas perdem um pouco os seus hábitos de higiene, Sim. começam a descurar os seus hábitos de higiene, maus hábitos de sono, dificuldade na interação social, as pessoas perdem o interesse pelas coisas que lhes dava bastante gosto de fazer. E aqui, eu quando penso sobre isto, eu gosto sempre de pensar para mim mesmo, para não cair no erro de depois começar a fritar. Se eu deixo de fazer uma coisa porque já não me dá tanto gosto, mas estou a fazer outras coisas que me passaram a dar gosto, então Sim, tudo tá bem. tudo ok. Se nada me dá gosto, aí é preocupante. Ok.
ok. O Portanto, teu pai estava em depressão? estava. Ok. Sim. Claramente, ou seja, com vários sinais Sim. visíveis de que estava numa depressão profunda. E lá Sim. está, mais uma vez, eu hoje em dia consigo olhar para as coisas de outra De outra maneira, maneira. mas na altura não tinha conhecimento, ou seja, não tinha Sim. estas ferramentas que eu estou a E partilhar quem é com que é o tanta... João Francisco antes do teu pai falecer e depois? O que é que mudou? Muita maturidade, obviamente, mas sinto que esta dor te trouxe também alguma força. Ahm, Sim. Antes de tudo, deu-me perspectiva. Eu acho que nós somos tão capazes, e acho que é simétrica a nossa capacidade de apreciação da vida, ou vamos dizer, de depreciação também. E eu tive um momento de depreciação enorme, ou seja, quando o suicídio do meu pai, eu vou parar a um estado muito, muito mau de dor, de sofrimento, mas que me permitiu hoje em dia viver momentos de apreciação pela vida com muito mais intensidade do Tal e que qual. alguma vez tinha feito antes. E infelizmente, eu também acredito que esta escala ou esta simetria só cresce pelo lado negativo. É muito difícil nós conseguirmos estendê-la pelo lado Sim, positivo e depois ela ser simétrica para o negativo. Tende a ser uma coisa muito má que nos acontece, que faz com que uma esta coisa barra muito cresça boa. muito para o Sim, outro lado também. concordo. Portanto, isso aconteceu. Aconteceu uma capacidade grande de relativização. Ok. Não é descredibilização, não é eu dizer, já me aconteceu muito pior, isto não é nada. Não é isto, não é nada. É eu já fui capaz de superar pior, eu também consigo superar Sim, isto. Mas não é dizer que isto não é nada. É sim, ok, eu tenho aqui um desafio, vamos lá aplicar a mesma metodologia na, na crença de que vai ser mais fácil superar. sim, Não é que é sim. menos importante Uhum, dar-lhe a atenção necessária. uhum. Portanto, isso aconteceu. Um, e depois, eu gosto muito daquela frase do Confúcio de todos temos duas vidas, a segunda começa quando percebemos que só temos uma. Uhum, uhum. Ah, Aconteceu-me o mesmo. Essa frase para mim. e eu acho que passei a ver as coisas, ou seja, continuo, ou se calhar sou mais ambicioso do que sempre. Continuo a querer um certo estilo de vida, atingir certas coisas, deixar uma certa pegada no mundo, mas ao mesmo tempo desprendi-me de um certo sentimento de importância. Eu Sim, percebi que, sim, efetivamente, por muito que eu queira viver com essa crença de que eu vou deixar uma pegada e eu quero fazer, se olharmos para o espaço-tempo como sim, um todo, sim, nós sim, sim. somos Nós somos um... nem uma vírgula, não nada. é? Tipo nada. E portanto, em vez de estar preocupado com isso, É efetivamente estar desfrutar o preocupado em caminho, não é? desfrutar o Desfrutar o caminho, caminho, sim. que não é cair lá está, naquela coisa fácil pá, vou só fazer o que me apetece. Sim, Não. não, 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 É, não. é Desfrutar o caminho exatamente, da mesma maneira que nós gostamos de subir montanhas e que não Sim, é sim, fácil, não sim, é? Mas é exatamente. fazer coisas muito cientes. Pá, eu quero chegar ao cume, vai ser difícil, vai, mas eu vou não só desfrutar do cume, como da viagem, Como da apesar viagem. de ser desafiante. Tal e qual, tal e qual. Olha, João Francisco, agora sobre o Mind Match. O que é o Mind Match? Explica-nos lá, porque eu acho que é um projeto em crescimento com um potencial brutal. Portanto, Então, conta-nos. hum, o Mind Match, ao momento presente, facilita a que as pessoas tenham acesso a profissionais de saúde mental em Portugal para começar a sua prática de acompanhamento, e falo de uma maneira a que as pessoas possam partilhar connosco não só o que estão a sentir, como o tipo de abordagem que gostariam de ter ou da interação que gostariam de ter com o psicólogo, e como, e principalmente isto é extremamente relevante para Portugal então, quanto é que estão dispostas ou têm capacidade de investir no Isso seu é incrível. acompanhamento. E é Portanto, acompanhamento online ou presencial? é como as pessoas quiserem Ok, e como os profissionais posicionarem. A premissa é exatamente essa. Nós não queremos aqui regular a forma como a interação entre as pessoas e os profissionais acontece, nós queremos moderá-la, torná-la melhor, claro. mais fácil, mais acessível, mais agradável. O que nós queremos fazer, efetivamente, é dar aqui uma ferramenta aos profissionais de saúde mental, sejam eles psicólogos, enfermeiros com especialização em saúde mental ou psiquiatras, que aqui no lado dos enfermeiros e dos psiquiatras que deem psicoterapia, ou seja, têm uma Sim, formação em psicoterapia, e é esse o acompanhamento psicológico que eles querem fazer. Estes são os três tipos de pessoas que podem trabalhar na nossa plataforma, e dar-lhes uma ferramenta que lhes vai permitir fazer a gestão do seu calendário, a faturação das suas consultas, ser o único canal de comunicação entre eles e os pacientes, e
o que nós queremos fazer também é ser capazes de começar a recolher alguma informação sobre os pacientes, informação que eles nos dão, ou seja, que eles aceitam partilhar connosco, e a partir daí criar um perfil mais real do que é de facto o estado de saúde mental Incrível. daquela pessoa. Sim, sim. Portanto, isto vão ser coisas tão simples quanto, se calhar 2 ou 3 vezes por semana, eu vou-te perguntar, através da nossa aplicação, como é que tu te sentes em relação a certas questões. Um, e Sim. vou ser eu com a indicação do profissional. Ele é que decide qual é que vai ser o estilo de perguntas que eu te deveria fazer. E todas as semanas tu vais-me respondendo. E ao mesmo tempo, todas as semanas, ou semana sim, semana não, vais tendo o acompanhamento. E o profissional tira notas. E tu podes tirar notas. E tu podes escrever certas coisas ao longo da semana, para além das Uau, perguntas, incrível. do género, eu hoje estive a dormir pessimamente e tive sonhos super... E nós vamos começar a digerir essa informação e a tentar ser capazes de objetificar o teu estado de saúde mental, torná-lo visível para ti e dar-te uma sensação, idealmente, de progressão em relação ao teu estado de saúde mental, Sim. partindo do teu ponto de partida até um ponto onde Ou tu seja, não é eventualmente só uma queres chegar. plataforma, mas é também. Ou seja, não é só uma plataforma que conecta paciente com o psicólogo, mas também uma ferramenta que amplifica o teu estado, que te eleva, não é? Uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, porque. Idealmente, no fundo, sim. Sim, Ou seja, sim. nós identificamos como uma plataforma de gestão de saúde mental para as pessoas e para os profissionais, que nós chamamos de um PRM, que é um Patient Relationship Management. Aquilo é uma ferramenta para os profissionais gerirem o seu portfólio de clientes. Ok. Do lado das Do pessoas, lado é das para elas... pessoas, as pessoas têm acesso tipo a um diretório de profissionais? Podem. Não, ou seja, nós não queremos... O que é que vai acontecer aí? De forma estruturada, o que já acontece agora, que é as pessoas têm todos, não sabem qual é que vão escolher. O que é que nós queremos fazer? Queremos, e já o fazemos, e temos ajuda de profissionais para o fazer. Nós queremos que, através de um questionário relativamente simples e fácil de as pessoas fazerem, com linguagem acessível, que as pessoas nos digam como é que se sentem e o que é que estão à espera na experiência do acompanhamento, e com base nisso nós vamos traduzir através de um algoritmo essa informação e vamos equipará-la às características dos profissionais que trabalham dentro da nossa plataforma. Certo, E sim. depois o que vamos fazer é criar uma espécie de um sistema de score, de uma pontuação, em que nós damos à pessoa a oportunidade de conhecer os 3 profissionais dentro dos nossos que se alinham com o que ela quer, que têm uma pontuação mais alta. Lindo, Portanto, nós não lhe vamos dar 50 para ela ficar sem saber qual escolher, vamos dar 3. Se por alguma razão ela aqueles 3 não lhe agradarem, a pessoa pode pedir e nós damos outros 3. Sim. Mas não queremos dar mais do que isso, porque senão é um bocado aquela dinâmica de tu, quando vais a uma gelataria e há 50 sabores e tu nunca sais satisfeito, porque achas sempre, e o outro é que devia ser mesmo bom. Exatamente. Sim. E portanto, nós não queremos fazer esse trabalho, é sermos um bocadinho mais seletivos na oferta e darmos a informação necessária, mas não toda a informação. Certo. Eu acho que, pegando no exemplo da gelataria, e eu digo isto porque eu adoro gelados. Eu também sou As melhores gelatarias que nós conhecemos têm poucos sabores. E os sabores nem estão à vista. Sim. Estão dentro daquelas tampas, eles tiram. Isso tu não fazes ideia, mas tu Sim, ou seja, está ali uma pessoa que é uma referência no que está a fazer e tu confias que a experiência que ele te vai dar no sabor que tu vais pedir vai corresponder. Quando chegas àquelas gelatarias que os gelados são todos a sair por cima das paletes e cheio de cores e não sei o quê, mas depois falta substância. E basicamente é isso que nós queremos fazer. Incrível, João. Boa sorte para o projeto. Acho que precisamos muito disso. Muito, muito, muito. E gostei muito de falar contigo. Gosto sempre. Acho que acrescentaste imenso. Trouxeste aqui uma série de sugestões, principalmente a nível de práticas de saúde mental, que acho que vai ajudar muita gente. E pronto, vamos por aí numa corridinha ou num banho de gelo. Tenho que ou me num preparar. almoço ou num Para jantar. o banho de gelo eu estou prontíssimo. Agora para a corrida tenho que me preparar mentalmente. Está bem, pronto, então não corremos, vamos só ao banho de gelo. Não, mas eu quero imenso. Quero. E obrigado. Obrigada.